Aí a gente começa a falar um pouco sobre o processo de decisão, rate e limite. Como é que a gente faz isso no agro, né, pessoal? A gente tem situações que fala assim, o produtor tem 3.000 sacas de produção, eu vou financiar 30% dele. Ok, é um método, mas não tem fundamento. Por que que você vai financiar 30%? Por que você não pode financiar 50%? Né? Por que você não pode financiar 60%? Né? Então, a gente precisa realmente ter algo que auxilie esse processo de decisão. Aí, quando a gente fala de rating, né, a gente vai ter aí, vai falar um pouquinho de como que a gente pode estruturar isso, né, qual que é o parâmetro, os parâmetros e os pesos que a gente pode fazer para construir um pouco do rating. E o rate, pessoal, ele ajuda a gente a definir um limite conforme é a situação de risco dessa contraparte. Então, a gente tem o processo de decisão apoiado pelo rating e o limite também apoiado pelo rating. Então, eu acho que eu gosto muito desse cenário, eu acho que traz um pouco de fundamento para a gente quando a gente fala de rating. Tem uma diferença, né? Eu até fiz uma publicação no meu LinkedIn recentemente sobre o que é score e o que é rating, né? A gente tem uma sensível diferença ali. Se alguém tiver interesse também, esse material está disponível lá no meu LinkedIn, né? Que é esse processo de decisão? Ele precisa estar baseado em alguns parâmetros, né, pessoal? Aquilo que a gente falou, a gente tem as informações quantitativas e as informações qualitativas. Essas informações, você, com base nesse critério, você cria parâmetros, né, para poder desenvolver a análise, para poder construir um fundamento sobre aquela contraparte, né? Cria critérios de avaliação de risco, né? Então, assim, com base nos parâmetros, o que é um risco bom, um risco ruim ou um risco desnecessário que eu não vou correr, né? Então, ele te traz isso, o parâmetro, ele está vinculado aí com esse processo e consegue te orientar na decisão que você vai tomar através aí dessas ferramentas que o rating classifica, né? Então, o parâmetro e os critérios acabam construindo, ajudando a construção direta do rating e ele vai te direcionar para a tua tomada de decisão e, inclusive, o teu limite de crédito, conforme também a capacidade de pagamento da contraparte. Isso aqui a gente está falando de produtor, mas a gente tem o processo de decisão tanto para rede, para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica. A gente vai falar aqui especificamente mais para a pessoa física, se houver realmente um interesse ou uma demanda, né, Berenice? A gente pode ampliar isso e construir aí um processo também para a pessoa jurídica, que é bem interessante, na verdade, a gente usou o que é desenvolvido para contrapartes, que são pessoa jurídica, e trouxe um pouquinho disso para tentar construir e formalizar esse processo para a pessoa física. Então, tem esse viés total aí do processo de construção do rating para a pessoa física, mas se houver realmente interesse, num segundo momento a gente fala desse processo para a pessoa jurídica. E aí, falando um pouquinho de fluxo de caixa, né? Como que você começa a construir o teu rating, entendendo qual que é o cenário, né, do teu produtor ali diante do que ele tem como custo de produção, né? Observe que interessante aqui que essas informações da Conab, ela traz os itens aqui detalhados, seguro, transporte, embalagem, o custo com defensivos, o custo com fertilizante, mão de obra, dependendo da cultura. A gente continua aqui falando de café, porque é uma commodity que eu atuei recentemente, então, para mim, as informações estão bem atuais, mas se você observar, são informações na construção ali do custo de produção que estão bem detalhadas. E aí ele tem um valor, né? Ele constrói aqui um valor total do custo de produção, né? O tamanho da propriedade, que aí você pode construir isso com base na informação do CAR, né? Você pode pedir o cara entender qual que é o tamanho da propriedade dele, né? Excluindo já a reserva ambiental e áreas de reserva, né? A própria Conab, ela te faz uma produção de sacas, uma expectativa de produção de sacas por hectare. E aí, pessoal, é bem subestimado, porque se eu falar para vocês que 30 sacas por hectare, dependendo da região, é muito baixo. Então, isso não é um problema para o crédito, porque não tem problema a gente ser conservador aqui com essa informação. Mas tem regiões que produzem 100 sacas, tem regiões que produzem 60,
né? Então, quando ele joga aqui essa informação de 30 sacas por hectare, você já está sendo bem cauteloso no teu processo de análise. A gente está criando esse aqui, o fluxo de caixa, e vocês vão entender ali mais para frente que ele vai ser um dos parâmetros do processo da construção do rating para essa análise de crédito. E aí a gente tem a produção estimada, que essa é uma informação com base aí no tamanho da propriedade e na capacidade na produtividade de sacas por hectare. Você tem uma produção estimada. O preço de venda, que é uma outra informação que é oficial. Então vocês estão vendo que eu não, de certa forma, eu não dependo de nenhuma informação que o produtor me traga. Eu acabo tendo autonomia para poder construir isso com base em fontes de informações oficiais. O preço de venda aqui é 2,100 a saca de café de 60 quilos. Você consegue, hoje deve estar mais, tá? Está tão volátil que a gente nem colocou aqui o preço de hoje. Mas esse tipo de informação você consegue através do CPEA. Você entra no site do CPEA e você consegue ver qual que é o preço do dia anterior que foi negociada a saca de café. Você começa a construir esses parâmetros, e aí você tem a receita total estimada dele, o custo de produção, e a gente consegue chegar até no EBITDA para aquele produtor, né? Vou mostrar para vocês por que que a gente destacou aqui EBITDA, porque pode ser uma das formas para você lá na frente definir um limite de crédito. A gente colocou ali outras despesas que estão vinculadas com o produtor, então a gente pode ter, ele pode ter aí equipamentos que ele tem adquirido recentemente, que não estão compondo o custo de produção dele ainda ali. Ele pode ter despesas próprias, pode ter feito abertura de áreas. Claro, essa é uma informação que é relevante. Se você tiver isso, de certa forma, te ajuda a trazer o cenário atual e com muito mais informação fidedigna, mas a gente fez ali uma estimativa de que ele tivesse pelo menos 40% a mais ali de outras despesas, considerando um resultado final de 2.225, como a gente destacou aí. E aí, pessoal, a gente teria uma proposta, aqui é fictício, tá? Uma proposta de uma operação de spot bater, né? Num total sendo 200 para spot, 200 sacas para spot e 300 para bater, com um total de 500 sacas. Aí notem que aqui a gente começa, a gente está falando bastante aqui do processo desse fluxo. A gente tem 17% na operação das 200 sacas, 17% de comprometimento da safra dele, né? E 19% do comprometimento financeiro da operação de spot. A operação de barter ou até uma operação de financiamento, a gente colocou o barter só para destacar que você pode também ter essa ferramenta desenvolvida para atender ou suportar aí as revendas como operação de barter. Então, você tem 30% ali da safra, né, e 28% do comprometimento financeiro. E aí, no total, está 27% da safra e financeiro 47%. Então, você tem dois parâmetros aqui de comprometimento comprometimento safra e financeiro. Isso aqui você consegue as informações sem depender de nenhum dado específico do produtor, a não ser outras despesas ali que você pode colocar uma informação variável, mas já é uma estrutura até para você entender como que é a tua operação e como que ela está comprometida com os resultados do produtor ali, com a produção dele. Então, te traz um pouquinho já de fundamento, né? Não é nenhuma obra de engenharia fazer isso, é super simples, é você juntar os dados e tentar organizar isso num formato que fique fácil a compreensão, e aí você já consegue visualizar qual que é a atual situação desse produtor hoje e pode até projetar, de repente, isso para os próximos anos, considerando ali a volatilidade de preço, que aí a gente não vai ser tão assertivo com os valores, porque está tão confuso isso, está uma loucura, mas a expectativa é de alta, né? Isso para o café, a soja, a expectativa ainda pode ser que melhore, mas teve queda aí constantemente, né? Então, é um cenário que você já tem aí uma base de informação para ajudar você a entender. Então, o teu time de crédito, de repente, ele já pode construir uma informação qualificada, né, com fundamento, e te auxiliar no processo de decisão. Vale a pena eu tomar um risco de 27%
do comprometimento financeiro dele e de 27% do comprometimento de safra e 47% do comprometimento financeiro. E aí, isso você tem que estar estipulado na tua política, né? Se faz sentido e se é viável essa operação. Aqui a gente falou do fluxo de caixa, né? Trouxemos as informações praticamente quantitativas. Então, todas as informações quantitativas detalhadas aqui, né, do produtor, né, e as informações quantitativas que a gente comentou ali daquela pesquisa que a gente tem para o Serasa, que pode servir como os parâmetros para você construir um modelinho simples, básico, de estrutura de rating para a tua operação.